Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a 12ª Divisão Panzer SS Hitler-Jugend, criada em 1º de junho de 1943, que era composta em sua maioria por jovens de 16 a 17 anos, com muitos sendo responsáveis por inúmeros crimes de guerra. Em 1943, a maré da guerra já estava virando, com a Alemanha em fevereiro perdendo o outrora e poderoso 6º Exército, em Stalingrado. Além disso, o Afrika Korps, que chegou a ficar nas portas do Egito, estava sendo empurrado de volta para a Tunísia, com os Estados Unidos atacando pelo oeste e os britânicos pelo leste, culminando na rendição total das forças do eixo na África em 13 de maio de 1943. Por conta de inúmeras baixas, os alemães precisavam de novos soldados, com Heinrich Himmler propondo a Hitler o uso de adolescentes da juventude hitlerista, com Hitler aceitando e dando essa tarefa para Himmler. Então, o Ministério da Propaganda lançou milhares de cartazes de recrutamento pela Alemanha, com a meta de alistar 20 mil jovens, com muitos deles se voluntariando com ou sem o apoio dos pais, que naquele momento já não era mais necessário, pois a SS tinha autorização de Hitler para recrutar quem quisesse. Porém, todos esses mecanismos não foram suficientes para o alistamento em massa, forçando Himmler a criar alguns mecanismos para fisgar jovens sem pretensões de ingresso no exército, com muitos trabalhos exigindo tempo de serviço na Waffen-SS. Os jovens, já no campo de treinamento, eram ensinados a executar qualquer ordem, independente do alvo, desde soldados inimigos até civis inocentes. Em menos de um ano, as tropas estavam prontas, com todos os regimentos partindo em direção ao litoral da França ocupada. Vale lembrar que já estávamos em 1944, com o comando da Wehrmacht, apostando numa possível invasão na França. A divisão dos jovens era composta por 148 Panzers e 330 veículos blindados, e era liderada pelo herói de guerra alemão, o Kurt Meyer, mais conhecido pelos jovens como Panzer Meyer, que lutou em vários frontes, como na Holanda, Grécia e Rússia. No caminho, a resistência francesa fez alguns ataques, que desencadeou uma série de massacres feitos pelos próprios jovens da 12ª Divisão Panzer SS. Um dos primeiros massacres foi o de Esk, que matou quase 90 civis, todos homens entre 15 e 74 anos. Em 6 de junho de 1944, o desembarque na Normandia começou, com mais de 150 mil soldados atacando vários objetivos, incluindo a cidade de Caen, e um importantíssimo aeroporto aos arredores. Porém, a 12ª Divisão Panzer da Waffen-SS de Kurt Meyer estava lá, defendendo o noroeste de Caen. As tropas alemãs foram ordenadas a se esconderem perto da cidade de Uti. Os canadenses caíram na armadilha, sofrendo vários ataques das artilharias de Meyer e logo após o avanço da infantaria. Em poucas horas, os canadenses recuaram, sofrendo mais de 400 baixas, feito esse que impressionou os soldados da divisão. Com essa batalha, muitos canadenses foram feitos prisioneiros, e logo após os combates, no dia 7 e 8 de junho, mais de 80 deles foram mortos a mando do próprio Meyer. Com essa grande vitória, Meyer teve a ideia de atacar Bretonville, acreditando na vitória rápida e num possível cerco às tropas da praia. Porém, os canadenses já estavam esperando pelo ataque, tendo 4 vezes mais soldados que os jovens. Após a batalha, a Hitler-Jugend sofreu pesadas baixas em Bretonville, e dos 250 atacantes, apenas 100 voltaram. Para piorar, a superioridade aérea aliada era gritante, sendo crucial para a destruição de blindados e de posições defensivas. Além disso, a cada dia chegava mais suprimentos aliados, tanques novos, munições, aumentando ainda mais a diferença numérica. Para terem uma noção, quando um blindado alemão era destruído em batalha, a tripulação tinha que voltar e repará-lo, pois não tinham reservas. Para se proteger de ataques aéreos, a divisão se escondeu na cidade de Caen, por ter muitos civis. Porém, não funcionou, pois Montgomery autorizou o ataque dos bombardeiros contra a cidade, com a infantaria avançando por terra. Apesar da diferença numérica, os jovens resistiram bravamente, mas logo receberam a ordem de recuo. Na retirada, eles acabam fazendo vários ataques contra a população local e logo voltam para a Alemanha. Dos 20 mil soldados, apenas 14 mil voltaram,
da França, com eles sendo usados no ataque da floresta das Ardenas. Como sabemos, a tentativa de Hitler de chegar na Antuérpia, que era um importantíssimo porto belga, acabou sendo fracassada, devido à falta de suprimentos e superioridade aérea dos americanos, com os alemães nem conseguindo passar de Bastogne. Após o fim da operação, o exército composto por jovens foi transferido para o 6º Exército Panzer, para fazer a última ofensiva do Reich, na Hungria. Mesmo com o fim da guerra, muitos dos jovens que fizeram parte dessa divisão foram julgados, inclusive o próprio Kurt Meyer, que ao fim dos julgamentos foi sentenciado à pena de morte, porém foi convertido em 10 anos de prisão, com o mesmo acontecendo com os próprios jovens acusados de crimes de guerra.